Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Seja bem-vinda, Cristina Martins, a essa programação que foi feita para mulheres como você, mulheres extraordinárias. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Melhor agora, estando aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história. É um prazer imenso estar aqui. Amém, amém. Cristina, hoje falaremos um pouco da sua história de vida, sobre o que você sofreu com abuso. Creio eu, como os internautas que estão nos assistindo, estão ansiosos para saber um pouco mais da sua história. Porque sabemos que também hoje abuso sexual não é nada. Antigamente a gente falava, as pessoas se espantavam como se fosse 1 a cada 100, mas estamos vivendo isso dia após dia. Sim. Como que começou isso na sua vida, Cristina? Começou quando eu tinha por volta de 6 a 8 anos. Antes disso eu não me recordo muita coisa, mas o que mais marcou foi essa fase, dos 6 aos 8, mas o abuso começou dos 6 e 8 anos e foi até os 12, 13 anos por volta disso. E meu agressor foi, muitas das vezes é o tio, é um desconhecido, mas no caso o meu agressor foi meu próprio pai. E então foi muito, muito doloroso, foi bem difícil na época e ninguém acreditava em mim. Eu acho que acontece com várias pessoas, achavam que eu era uma criança mentirosa, uma criança problemática, então as pessoas não acreditavam muito em mim. Entendi. Você está falando um pouco deste ponto. Quando lidamos com uma situação delicada, creio eu que você procurou ajuda. E as pessoas não acreditam, porque muitas das vezes o agressor é pessoas que têm um convívio muito bom Sim. com a sociedade. Uhum. Você poderia me dizer o que você recorda deste momento? Eu recordo que eu ficava sozinha, não suportava ficar sozinha com meu pai. Todas as vezes que minha mãe ia sair e me deixava sozinha, eu entrava em pânico. Eu começava a chorar, eu começava a berrar, e minha mãe achava que eu estava fazendo charme, que eu queria com ela, birra de criança. Então eu acabava sempre me deixando com ele, era horrível. Ele chegou, o que ele fazia com você? Nunca chegou às vias de fato mesmo, nunca houve o estupro em si, conjunção carnal, nunca houve. Mas me sentava no colo dele, ficava me beijando, me acariciando, e eu sinto o cheiro até hoje, sabe? Isso é uma coisa que Deus não tirou isso de mim. Não tenho nenhum problema hoje de falar, não tenho raiva, não tenho ódio, mas eu tenho aquele cheiro específico, sabe? Que ficou, muitas vezes me pego com esse cheiro e aí vem à tona tudo que passa. Não que eu sinta raiva, mas eu me lembro desses momentos, foi horríveis, muito difícil para mim na época. Imagine uma criança passar por tudo isso e ninguém acreditar. Achava que eu estava inventando, que eu era uma criança problemática na época. E eu pedia socorro e ninguém me socorria, porque achava que era coisa de criança, entendeu? Que criança que estava querendo chamar a atenção. Então a minha infância foi muito conturbada, bem complicada. Cristina, você acha que tudo isso fez com que você tivesse uma vida, um percurso da sua vida diferente, ou que você acha que prejudicou a sua vida? Não, hoje eu não acho isso, porque eu acho que tudo é propósito do Senhor nas nossas vidas. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui hoje. Né? Não estaria levando a minha história para as outras pessoas, podendo ajudar outras pessoas que passam ou passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Entendeu? Então eu acho que na época foi muito difícil, até uma parte da minha vida eu achava que eu era a pior pessoa do mundo, que ninguém me amava, que eu era rejeitada, foi bem complicado. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida. Eu acho que não que o Senhor quis que isso acontecesse, mas tudo é permissão do Senhor na nossa vida. Então isso eu acho que aconteceu por um acaso, alguma coisa aí que o Senhor queria mostrar para minha mãe, para as pessoas que na época estavam do meu lado. Eu creio nisso. Sim, eu creio também que na nossa vida tudo é um propósito. Sim. Deus não permite nenhuma folha cair de uma árvore se não for permissão do Pai.
E hoje eu vejo você como uma mulher extraordinária. Creio que assim como Deus te levantou, Ele vai te levar aonde você nunca imaginou para estar, ministrando a palavra de Deus. Porque hoje vivemos um mundo que as pessoas se vitimizam. Sim. Você poderia chegar aqui hoje e ser a vítima. Sim. Mas, como passamos por um processo, a gente compreendemos o propósito de Deus. Sim. Cristina, você pode me dizer, você foi para o mundo das drogas, você conheceu a Deus quando? Quando você viu que Deus era a solução do seu problema? Por volta dos 28, 29 anos. E aí, mas as pessoas tentavam apresentar esse Cristo maravilhoso para mim antes, só que envolvida com bebida, droga, prostituição, então você acha que aquilo é tudo, que, eu vou servir Cristo é caretice, isso, não, você, sabe, esse tipo de coisa que todos, quando nós estamos no mundo, nós pensamos que isso é caretice, que isso não leva a nada, que é só ilusão. Não, ilusão é que nós passamos no mundo, bebedices, orgias, prostituição, drogas, isso sim é ilusão, mas Cristo é realidade. Então me apresentaram a Cristo com 28, 29 anos. Hoje eu tenho 43, estou, para a honra e glória do Senhor, há 10 anos eu estou firme na presença do Senhor. O Senhor fez coisas extraordinárias na minha vida, tanto coisas que eu jamais pensei em viver. Então hoje, cada dia que passa, o Senhor tem nos apresentado cada vez mais. Ele tem, como que eu vou te dizer? Ele tem mostrado que Ele realmente é na nossa vida e que Ele nos chamou para uma grande obra. Nos chamou para levar esse evangelho para as pessoas que realmente necessitam. Sim, concordo. Cristina, você poderia me dizer qual foi o momento da sua vida que você viu que Deus era com você? Quando a minha mãe me pediu perdão, porque a gente, na época, porque assim, a minha mãe, tipo, eu sentia que ela não gostava de mim. E aí foi o tempo, quando a primeira vez que minha mãe falou que me amava, ali eu vi que realmente Deus era na minha vida, porque para mim até então era uma coisa que não tinha como acontecer. Entendi. Como você lidou com a rejeição? Muito difícil, porque imagine, aquela que é para te amar, para cuidar de você e não fazer isso. Imagine, uma criança que precisa de colo, que precisa de carinho e não tem a sua progenitora ali com você. Ao invés de te amar, ela coloca você para longe dela, fala que não queria que você tivesse nascido, que a pior coisa que teve foi você, ela colocar você no mundo. Imagine isso. Então, quando a minha mãe falava que me amava, a primeira vez que minha mãe falou que me amava, foi ali que eu vi o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu creio muito que Deus, Ele é maravilhoso. Sim. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu creio que nem eu nem você estaria aqui hoje. Não. Se passamos por situações difíceis ou situações que até mesmo de desespero, foi para ver o quão grande e maravilhoso é este Deus. Sim. Eu não sei qual é a situação dos internautas que estão nos assistindo hoje, mas eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. Porque assim como Deus mudou essa vida, a vida da Cristina, Ele pode mudar a minha e a sua vida. Cristina, hoje, falarmos sobre abuso sexual é algo assim muito lindo, porque tem pessoas que vivem, e é igual você disse, tem pessoas que não acreditam. E quais são os sinais que você acha que uma mãe deve ter com seus filhos? Medo de ficar com certas pessoas. Tipo, se a criança chora, não quer ficar com aquela pessoa, não deixe, que tem algo de errado. Assim, toda vez que aquela pessoa chega perto, ela se esquiva, ela não quer ficar perto, ela chora. Crianças estressadas, crianças que choram por nada, criança que você chega perto dela, ela não deixa você abraçar, não deixa você tocar, tem algo de errado. Então é bom as mães ficarem atentas a isso. Às vezes não é nada, mas às vezes pode ser grandes coisas, pode ser ali uma coisa que a criança está querendo, estou aqui, me socorre. Muitas das vezes a gente deixa passar, a gente não dá devida atenção a alguns fatos. Sim, é verdade. E Cristina, nessa parte, porque eu tenho visto muitas reportagens, muitas mulheres, depois elas criam um bloqueio dentro de si. Como foi você lidar com esse bloqueio? Porque é um processo muito dolorido, né? E ainda mais sendo do seu próprio genitor. Sim. No começo, logo que 14 anos, eu já comecei... Assim, eu achava que eu não tinha mais nada a perder.
Então eu fui para os mundos das drogas, da prostituição, este foi minha fuga. Entendeu? Então eu não ligava mais para nada, eu não respeitava mais ninguém e eu achava que eu podia qualquer coisa, porque aqueles que eram para cuidar de mim praticamente fizeram horrores com a minha vida. Então eu achava que eu não tinha mais nada a perder. E fui para o mundo das drogas. Essa foi minha fuga. As drogas, bebida, prostituição. Eu saía um dia, voltava 3 dias depois, bêbada e não ligava mais para nada. Então essa foi minha fuga. E o que você tira dessa sua história? Como? O que você tira, assim, de força para si próprio? Eu creio, tipo assim, foi como a gente já disse, tudo é um trabalhar do Senhor. Hoje eu entendo que era o trabalhar do Senhor sobre a minha vida. Eu tiro tudo isso que a gente tem que perdoar, independente o que fizeram, o que foi. Perdão sempre. Porque eu costumo dizer, aquele que não perdoa é como toma um copo de veneno e espera que a outra pessoa morra. Entendeu? Eu creio que isso o Senhor me ensinou a perdoar. Então, independente de qualquer coisa, eu perdoei o meu pai. Ele hoje, ele não está mais entre nós, morreu, ele tinha 51 anos quando ele morreu. Acho que ele morreu bem antes um pouco antes da minha conversão. E mesmo ali, naquele momento, eu perdoei. Se eu não tivesse perdoado, eu estaria com isso até hoje. Então, foi um tempo que o Senhor me ensinou a perdoar. Fui lá pedir perdão. Na época também ele me pediu perdão. No outro dia ele morreu. Então, eu perdoei o meu agressor. Então eu te digo que você tem que perdoar sempre, porque o Senhor Jesus é amor. E como que eu poderia falar de amor se eu não amasse aquele que mais me fez mal? Então, como que eu poderia levar esse evangelho a outras pessoas se eu não perdoasse? Se realmente eu não amei, se realmente eu não tive... porque perdoar é uma decisão, ou você decide perdoar ou não. Então eu decidi perdoar por amor a Cristo, que é complicado dizer, porque assim... Mesmo eu não sendo convertida naquela época, parece que o Senhor já estava me mostrando, perdoa que eu tenho algo maior para a tua vida. Amém. Agora vamos fazer uma pausa para ver o vídeo do patrocinador da Cidade Ativa Online e a nossa TV Online, a RB Marketing e Político, planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de redes de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfil de redes sociais. Quer saber mais sobre RB Marketing Político? Entre em contato no número 11 999 03 8834. Cristina, todo esse processo que você passou, creio que também foi para você ajudar muitas vidas. Você poderia nos dizer se tem pessoas que você hoje ajuda com sua história? Sim, várias. Na nossa igreja mesmo aparecem vários casos de meninas molestadas, de mulheres que sofreram esse tipo de agressão. Então nada acontece por acaso. Hoje, sabe, eu sou reverência a elas, porque assim, é difícil as pessoas se abrirem e contar realmente o que aconteceu com a tua vida. Porque hoje a maioria das pessoas tentam passar aquela vida perfeita, aquela vida, sabe, aquela vida de novela, e não é assim. A gente sabe que por trás tem vários traumas, tem várias coisas, e nós hoje somos chamados para isso, para a honra e glória do Senhor. Estamos aí para ajudar esse tipo de pessoas. E tudo que eu passei, drogas, prostituição, hoje a nossa igreja, a maioria das pessoas, a gente acolhe essas pessoas lá. E nós temos, causa disso, nós vivemos isso. Então nós podemos ajudar sabendo realmente aquilo que nós passamos por isso. Então nós podemos ajudar elas, porque elas sabem que realmente pode contar conosco, porque nós passamos por tudo isso que hoje elas passam. Entendi. Cristina, você falou um ponto que é muito importante e eu gostaria de falar hoje. Quando falamos sobre igreja, muitas pessoas hoje se escandalizam. Porém, a igreja somos nós. Sim. O trabalhar é de Deus, o Senhor faz conforme Ele quer. Sim. E eu creio que uma pessoa curada, ela consegue ajudar outra pessoa a se curar. Com certeza. E eu creio também num Deus de transformação. Sim. Eu creio que Deus, Ele habita no século XXI. Sim. Eu creio no Deus que, assim como Ele transformou a sua vida, Ele transforma a vida de você, internauta que está nos assistindo. Eu creio num Deus que Ele faz o sobrenatural. Sim. E hoje em dia, as pessoas, elas muitas das vezes vão para a igreja pensando que lá tem santos. Não. Gente,
a igreja é um hospital. A igreja é lugares de pessoas que estão doentes espiritualmente. E lá elas vão adquirindo sabedoria para lidar com a própria situação. Sim. Vivemos numa vida de renúncia dia após dia. Sim. O que você pode dizer sobre isso? A igreja, eu costumo dizer que a igreja é um hospital. Se você vai para a igreja procurando o santo, está errado. Entendeu? Porque lá é um hospital, todos nós estamos em tratamento. Sim. Todos nós, dias após dias, nós temos que melhorar em alguma coisa. Então, aquele que fala, eu vou para a igreja, lá tem que ter santo, não tem santo. Temos pessoas doentes que estão sendo tratadas por Cristo. E Deus levanta certas pessoas para poder ajudar essas pessoas também. Pastores, as pessoas tentam generalizar, acham que pastores são santos, são super-homens, super-mulheres. Não, nós não somos isso. Nós somos carne, osso e carne como qualquer um. Nós somos ali, a gente erra também. Então, mas a gente aprende com os nossos erros. E nós estamos ali em fase de tratamento também, porque quando você estiver chegando perto da perfeição, o Senhor te tira dessa terra, porque essa terra é corrompida. Então, se você ficar aqui, você vai ser corrompido também, não é? Então, o que o Senhor faz? O Senhor, lá, a igreja nada mais é, a igreja somos eu e você, e temos um templo que o Senhor prepara para que nós vamos lá sermos tratados. Sim, eu creio muito nisso que você disse, porque hoje eu acho que o que falta no meio do povo é posição. Sim. Hoje o que falta é as pessoas falarem a verdade. Hoje eu acredito que muitas pessoas estão usando a palavra do Senhor para ganhar dinheiro, status, e não falam mais que as pessoas precisam ir para a igreja curar a ferida. Sim. Às vezes, mesmo no relacionamento, às vezes não se cura de um relacionamento, está em outro relacionamento, vive outro relacionamento conturbado, porque não é curado. É verdade. Então, eu creio que Deus, a sua história é ampla. Sim. Porque se você não fosse curada hoje, você não teria um relacionamento abençoado, como você já me disse. Sim. Antes, que o seu esposo foi preparado por Deus. Sim. E hoje ele é uma bênção na sua vida. Sim. E como que foi, Cristina, este processo de você ver o seu esposo como uma bênção, de você ver a transformação que Deus começou a fazer? Porque é muito importante isso, a gente falar sobre isso, porque tem mulheres que infelizes depois de um trauma. Sim, o meu esposo, nós nos conhecemos, eu tinha 17, 18 anos, eu tinha 18, ele tinha 17 anos na época. Nós namoramos por volta de 3 anos e meio, ele teve que ir embora, ele também não era nada fácil, tinha uma vida torpe, toda torta também como eu. E aí nós nos encontramos, namoramos durante 3 anos e meio, e ele foi embora para São Paulo, porque em Indaiatuba, onde a gente morava, os traficantes queriam matá-lo, a polícia queria matá-lo, ele teve que ir embora. Passamos 12 anos um longe do outro, quando nos vimos, um mês depois a gente estava junto. E hoje nós estamos juntos, vai fazer 11 anos, dia 1º de março, faz 11 anos que nós estamos juntos, para a honra e glória do Senhor, casados, felizes. Eu costumo dizer que o meu esposo é um presente do Senhor para a minha vida. E o meu ministério hoje, como 99% é ele. Entendeu? Porque ele confia em mim. Muitas das vezes eu sou muito tímida ainda. Eu falo que eu não sei falar. Estou aqui pela misericórdia do Senhor, que é o Senhor que me conduz. Então, é isso. Ele é 99% do meu ministério. Eu amo meu amigo, meu companheiro. E tudo que eu preciso, ele está ali. E tudo que ele precisa também, eu estou ali para a honra e glória do Senhor. É muito bonito isso. Creio que Deus, gente, ainda faz casamento construído no altar. Eu creio que ainda existe pessoas que vivem a palavra, porque hoje a gente estamos vivendo, não acreditando em muitas coisas, porque o evangelho está sendo muito escandalizado, porque hoje em dia falta muito vergonha na cara de pessoas se converter de verdade diante de Deus. Verdade. Já temos pessoas se comunicando com a gente. A Renata Gomes, parabéns pela sua superação. Obrigada. Amém, Renata. Deus abençoe. Obrigada, Renata. Obrigada. Estamos aqui à disposição. Se quiser perguntar alguma coisa, estou aberta. Também pode perguntar o que vocês quiserem. Estou aqui para responder as perguntas de vocês. Muitíssimo obrigada. A Kelly Ferreira, por que você acha que os homens fazem isso? São pessoas doentes também. Eu creio que são doentes. Tem algum trauma ali que fazem as pessoas fazer isso. Porque são pessoas. Imagine, um homem abusar de uma criança, é doente, precisa de tratamento. E eu acho que o nosso maior tratamento é o Jesus Cristo. Se você não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você não vai superar, você não vai ser curado. Eu creio muito nisso que você disse.
que às vezes é igual eu falei desde o início. A gente, quando a gente não conhece o trabalhar de Deus, a gente se encontra na posição de vítimas, porque a gente não compreende realmente é uma posição que era para ser isso. Mas quando a gente temos Cristo, a gente compreende que é um trabalhar de Deus. Sim. E a outra pessoa que faz isso é uma pessoa que totalmente não conhece a Deus, não tem temor. Gente, homens, mulheres sem temor por Deus fazem coisas horríveis. Como que eu percebo, Márcia, que eu não tenho temor? Quando você vai para prostituição, quando você faz coisas que não é lícito e é nada a ver, é normal, então significa que você não tem um encontro. Então, nos dias que estamos vivendo, gente, se a gente não se colocar na posição que Deus quer, infelizmente, a tendência é piorar. Mas podemos ainda, como igreja, né, se santificar mais. Sim. Começar a pedir para Deus nos dar ouvidos sensíveis. Eu acredito sim que Deus ainda usa pessoas, sim, como Ele está te usando hoje para ajudar outras vidas que estão precisando. Eu acredito que Deus ainda, Ele trabalha no meio de nós, mas também eu acredito num Deus que quando a gente clama, quando a gente busca, Ele dá a resposta. Com certeza, com certeza. E também só um ponto que você disse, que muitas das vezes as pessoas conhecem, só de ouvir falar, mas não teve o encontro verdadeiro. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, é que sua vida é transformada. Não adianta só você conhecer de ouvir, que não vai fazer nada na tua vida. Você realmente tem que ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Sim. Eu creio que também muitas pessoas pensam da mesma maneira, se escandaliza quando vê um pastor, quando vê um padre, quando vê pessoas que eram para ser pessoas acima, como a gente já falamos que são seres humanos, que fazem essas coisas. Mas eu creio que são pessoas que nem você falou. Então, gente, 10, 20 anos lá, mas não conheceu a Cristo. Verdade. Quando a gente conhece, é tudo diferente. A gente conseguimos dizer não. É difícil a gente rejeitar a carne? Não é fácil. Não. Porque ou você alimenta a sua carne ou você alimenta o seu espírito. Mas hoje em dia, Cristina, hoje as pessoas acham mais fácil deixar ser usado pelo inimigo do que ser pessoas abençoadoras. Uhum. Porque é o que mais a gente encontra. Pessoas enganando, falsos profetas enganando, com linda voz, com linda palavra, mas dentro só Deus conhece. Mas ainda há um tempo para se converter diante de Deus. Gente, dom não salva ninguém. Não. Você falar bonito não salva. O que salva é o seu caráter e a sua posição diante de Deus. Temos mais uma pessoa se comunicando com a gente. Trufas da Vivi. Parabéns, pastora, pela sua história de vida. Obrigada, Vivi. Eu te amo, minha princesa linda. Continue ligadinho e te espero daqui a pouco na nossa igreja. Deus abençoe, Vivi. Que Deus possa abençoar cada dia mais. Hoje, sei que você e seu esposo lideram uma igreja, creio que você vê os seus membros como os filhos espirituais. Sim. Como que você lidar com isso? É uma bênção, é uma dádiva do Senhor. Eu não tenho palavras para descrever, eu me sinto grata por o Senhor ter confiado outras vidas nas nossas mãos. Porque quando você é pastor ou pastora, você é referência para aquelas pessoas, você é espelho. Então imagine, da onde eu vim, da prostituição, abuso sexual, de tudo, e hoje eu tomo conta de outras pessoas. Imagine o Senhor, eu não tenho filhos carnais, mas a gente está por volta de 50 filhos espirituais lá na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor. Então imagine, eu só tenho a agradecer ao Senhor, eu sou grata por Ele ter confiado essas vidas debaixo da nossa autoridade, nas nossas mãos, para que nós venhamos cuidar, ajudar, auxiliá-los a seguir aí no caminho do Senhor Jesus. Amém. Hoje, eu não sou muito de falar em nenhuma das programações, a gente temos várias programações aqui, mas hoje eu vejo, assim, nos seus olhos, que você transmite a verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus nos revela que crê na verdade, que ela que nos liberta. Sim. Então, se você quer a chave para a sua libertação, independente o que você vive, fala a verdade. Gente, quem vive mentira, fala mentira, prega mentira, vive constante na mentira, não serve nada mais do que o inimigo. Verdade. Alimenta o inimigo dia após dia dentro de si. Verdade. Por isso pessoas estão se corrompendo. Quando você vivia nessa vida de prostituição, qual era o seu prazer?
carnal, né? Porque assim, aquele prazer momentâneo, porque você lá vai, enche a cara, sai com um, sai com outro. Quando você volta para casa, você tá vazia de novo. E ali você tá sozinha, aí vem aquele arrependimento, aquela depressão, e aí você se sente rejeitada de novo, porque não tem ninguém à tua volta. Você tá lá sozinha de novo. Porque quando você vai fazer tudo isso, porque você quer preencher o vazio que você tem dentro de você. E o que preenche é só o Espírito Santo. E quando você entende que o que te preenche é o Espírito Santo, é esse encontro que você tem com Cristo. Entendeu? Porque aí você fica dependente dele. E aí preenche todas as lacunas que você tem e é lindo, é maravilhoso. Gente, o que ela falou aqui, eu acho que o momento mais difícil da minha vida, eu tive Deus. E quando a gente conhece o sobrenatural de Deus, eu posso dizer que é só de falar dele que é o nosso prazer. As pessoas olham pra gente e falam assim, como que a Cristina está lá na programação? Deus! Porque se não fosse Deus, a gente não estaria nem viva hoje. Não. Então eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus que faz milagre, eu creio num Deus que transforma ainda vidas. Amém. E eu fico muito feliz pela sua vida, porque você realmente é uma mulher extraordinária. Deus, eu obrigada. vejo humildade em você e que Deus te conserve na verdade. Amém. Porque é isso que faz a diferença. Amém. É a gente ser luz, né? E onde passar, você não precisa dizer, ei, Márcia, eu sou luz, mas a gente mesmo enxergar a luz em você. Glória a Deus. Temos mais pessoas ali se comunicando com a gente, a Raíssa e Estefânia. Boa tarde, parabéns, pastora. Deus abençoe sua vida. Beijo, Márcia Passos, e a todos da Cidade Ativa Online. Deus abençoe, linda, jovem sonhadora. Essa menina é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Uma levita que Deus tem operado maravilhas. Veio lá da roça em busca do sonho dela. Ela esteve aqui na nossa programação e falou um pouco da história de vida dela. É uma jovem guerreira. E eu creio que, assim como ela está assistindo outra superação de vida, tem várias vidas que olham e vejam como Deus, gente, é maravilhoso e Ele ainda opera milagres. Gente, Deus ainda faz o cego enxergar, Deus faz o paralítico andar, mas depende tudo da nossa fé. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas, pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Beck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Ali temos também o Antônio. Não existem inimigos. O que existe são concorrentes. Como neoliberal, sou a favor da concorrência. Pode responder. Eu não entendi direito a pergunta do Antônio, mas eu entendi que ele quis dizer que ele acha que não existe inimigo, existe concorrentes. Pode responder, pastora. Eu acho que existe sim o inimigo das nossas almas, que ele tenta contra as nossas almas a todo momento. Ele está ali, a palavra do Senhor diz que ele está como um leão bramando para tentar ceifar a nossa alma. Então eu acredito sim no inimigo, a palavra do Senhor que nos relata isso. Bom, eu tenho para responder isso dele, que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra os concorrentes. A nossa luta é sim contra potestades. Vivemos um mundo espiritual onde há espírito, o bem e o mal. Sim. Existem sim. Então eu não vejo como concorrente, eu vejo como espíritos que habitam em pessoas
que deixam ele habitar. Porque se você, Antônio, dá lugar para Deus, você vai ser muito usado. Mas se você não dá lugar para Deus, você vai ser instrumento para destruir vida. Então eu não creio em concorrência. Eu creio que existe Deus e também existe o mal. O Antônio ainda está se interagindo com a gente. Ele disse: vive a ciência. Antônio, Deus abençoe sua vida grandemente. Se você não se interagisse com a gente, a gente não estaria aqui. Agradeço o seu ponto de vista. Religião, o que você crê, o que eu creio, a gente não pode discutir. Mas podemos sim interagir como pessoas civilizadas. Mas mesmo assim eu agradeço muito o seu ponto de vista. Só para aqui afirmar, nós evangélicos, a minha igreja, a Assembleia Pentecostal Shekinah de Jesus, ela não prega religião, e sim o amor. O amor que Cristo manda nós amarmos, independente da religião, a cor, credo, em todas as coisas. Então a gente simplesmente ama. Amém, amém. Cristina, como foi feita uma pergunta para você, o que você achava desses homens que fazem isso? Gente, eu creio não só que homens hoje fazem isso, mas também mulheres. Não tem aquele negócio que é só homem. Eu creio que pessoas que não conheceram realmente a Deus. Sim. O que você vê desse ponto de vista? Porque não tem somente isso hoje que frustra muitas pessoas, que nem o abuso, né? Mas tem a violência doméstica. Sim. Eu não sei se você sofreu, mas existe. Tem pessoas que abusam do poder. Sim. Tem pessoas... Porque assim, eu creio que hoje as pessoas estão desacreditadas, porque muitas pessoas usam o evangelho, então eles acham que todos são corrompidos, mas não entendem o que significa a busca pela santidade. O que você pode nos dizer? Hoje tem vários fatores. Hoje, se você vive num lar destruído, haverá agressão doméstica, haverá abuso. Então, primeiro, eu costumo dizer na nossa igreja que não adianta você ser lindo em cima do púlpito, o seu ministério começa dentro de casa. Se a sua casa está destruída, não tem como você levar paz, harmonia para as outras pessoas. Porque aí você está vivendo um falso evangélico, você está se escondendo atrás da Bíblia. Então, tudo começa na tua casa. A sua casa, o nosso primeiro ministério, nosso ministério é a nossa casa, porque a palavra do Senhor nos diz que família é a instituição dele. Então, se família é a instituição dele, aonde que é a tua família? Primeiro, a tua casa, não é? É o teu esposo, ou a tua esposa, é teus filhos, primeiro começa lá. Se o seu lar está destruído, como que você vai levar a palavra do Senhor? Então, você vai estar vivendo uma mentira. Então, primeiro, nós temos que tratar dentro da nossa casa, nós temos que trazer Cristo para dentro do nosso lar, para depois, quando você coloca Cristo dentro da tua casa, tudo flui, tudo é diferente. A harmonia, a amor, a cumplicidade, tudo há dentro da sua casa quando Cristo habita lá. Então eu creio muito que muitas das vezes nós vivemos um falso evangelho por isso. Porque você vai na igreja, você prega, você pula, você faz e acontece dentro da igreja, mas dentro da sua casa está tudo destruído. Então nós temos que começar a olhar para dentro da nossa casa primeiro. A nossa casa, a nossa família. Eu creio que se lá estiver certo, o seu ministério vai fluir, você não vai precisar fazer nada, o próprio Deus se encarrega de colocar em lugares que Ele quer que você esteja. Isso é prova que eu estou aqui hoje. Foi o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, que me colocou aqui hoje conversando com você, não é? Porque a gente não se conhecia, foi do nada que a gente começou a se falar. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Sim, tudo tem um propósito debaixo dos céus. O Giovanni Lopes, ele mandou a paz, pastor, em uns coraçãozinho. Paz, meu amado, tudo bem? Giovanni também é da nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, é diácono de lá. Te amo muito. Te espero lá, chegue cedo, não se atrase, vai de gravata. Deus abençoe, Giovanni. Cris, eu gostaria de te perguntar, como que você lidou com a falta de amor da sua mãe? Foi muito difícil para mim, porque eu queria o amor dela, entendeu? Eu lutava por amor dela, mas toda vez que eu tentava chegar perto dela, ela se esquivava. Ela, tipo assim, ela tinha um inimigo trabalhando desde cedo. Eu acho que o inimigo já sabe o que vai acontecer na tua vida, então ele tentava me frustrar de todas as formas. Então, o que acontece? Eu queria o amor dela e ela se esquivava, porque assim, somos em 7 irmãos. 5 homens, 6 homens e só eu de mulher. Então ela dava amor aos meus irmãos, para mim não. Então era muito difícil, e todo o tempo eu tentando, e cada vez que eu tentava ela se afastava mais.
Eu vejo que isso hoje se torna muito comum. Porém, eu já tive buscando muito em Deus para mim começar a compreender o porquê. Às vezes, a gente não compreende a rejeição. Mas, vamos lá. Como será que foi a criação da sua mãe? Como que foi o convívio com os pais dela? Como que foi o que eles ensinou para ela? Então, quando a gente somos adolescente, criança, a gente não compreendemos. Gente, eu posso dizer isso pela minha vida. Eu digo que amor gera amor. É impossível você dar para alguém coisas que você não tem. Mas é possível com Deus você aprender a dar amor, você ser o amor, você transmitir o amor. Eu creio assim. Você tem outro ponto de vista? Não, exatamente porque minha mãe, segundo eu sabe, ela foi muito sofrida também, foi abusada também pelo pai dela. Então essa história se repetiu depois. Então da mesma forma que a mãe dela tratou, ela veio me tratar também. E assim, a minha mãe, ela achava que eu era uma adversária dela, uma concorrente dela, uma cabeça, né, bem distorcida, aí uma realidade bem distorcida. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, minha mãe é minha melhor amiga, ela fala a todo momento que me ama. Também te amo muito, mãe, se alguém estiver assistindo aí, fala para a senhora que a senhora é minha vida, amém? Que nós nos resolvemos para a honra e glória do Senhor, e hoje ela era minha melhor amiga. Hoje, às vezes eu não abraço, ela fala, meu abraço, você não vai me dar um beijo, não vai me dar um abraço? Então olha o que Deus faz, o Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor restitui, e hoje eu sou muito feliz, a minha família... Hoje a maioria está nos caminhos do Senhor, creio que os outros que faltam também vão vir, porque é promessa do Senhor, que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Então eu creio, hoje eu sou orgulho dela, ela fala para todo mundo, ai, a minha filha é pastora, meu genro é pastor, entendeu? Então ela propaga o nome do Senhor hoje também, para a honra e glória do Senhor. Eu creio que se você não fosse uma mulher diferente, a sua casa não queria mudar. Não. Também creio que através da posição que você toma, decisões, posição, gente, é necessário termos posição, sim. É necessário a gente compreender o trabalhar de Deus e entender que devemos saber o que é sim, o que é não. Hoje as pessoas estão com aquele termo, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu sirvo, amanhã eu não sirvo. Hoje eu quero que minha vida muda, mas está difícil demais, não quero mais que muda. Então quando a gente entramos na posição que Deus quer, Deus começa a fazer com que a pessoa queira conhecer aquilo que te mudou. Sim. Quem mudou Cristina? Sim. Cristina fala diferente, Cristina anda diferente, veste diferente. Quem mudou Cristina? Deus mudou Cristina. Se você não mostrasse isso, não tivesse uma posição, porque... Muitas pessoas acham que para sair do mundo da droga tem que ter um projeto, tem que ter uma clínica. Eu, Márcia, acho que tem que ter uma posição e vergonha na cara e se colocar na posição que Deus quer, que tudo flui. Hoje faz 10 anos que sou liberta, Deus me tirou do mundo do tráfico e hoje eu falo do amor de Deus. Eu não prego, igual você acabou de falar, placa, porque eu creio que isso não leva ninguém para lugar nenhum. Mas eu creio que aquilo que você acredita, aquilo que você alimenta, faz com que as pessoas queiram conhecer. Sim. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Muitas das vezes eu era uma pessoa muito brava. Gente, quanto mais brava você é, mais terrível, mais prova passa. Por quê? Porque na realidade, você tem que passar prova para você ser mansa, viu? Mansa e humilde de coração. Porque se você não passar a prova, gente, você vai continuar brava. Então... Deus começa a trabalhar através da dificuldade, coloca pessoas mais difíceis que você, para você saber que Deus comanda. Eu creio que foi assim com a sua vida também, né, Cristina? Com certeza. Eu acho que quando você vai para o Evangelho, quando você aceita Cristo, é você renunciar, é feito de renúncias. Então você tem que renunciar a Cristo. E muitas das vezes o que acontece? É muito difícil você renunciar à carne. É muito difícil você renunciar à bebedice. É muito difícil você renunciar à prostituição. É difícil você abrir mão de tudo isso. E quando você abre mão de tudo isso, automaticamente o Espírito Santo faz morada em você. Então é aí que reflete esse brilho que você falou, esse brilho do Espírito Santo. Muitas das vezes não precisa você abrir a boca. É só as atitudes que mostram realmente quem você é. E muitas das vezes as pessoas oram assim, Senhor, me dê paciência
paciência. Senhor, me dê mansidão. O que o Senhor faz? Manda problema para você resolver. E muitas das vezes as pessoas acham, Senhor, mas eu pedi mansidão, o Senhor mandou problema. Lógico, como que você vai lidar com tudo isso se você não passa? Como que você vai falar do amor de Cristo, da transformação, se você não passou nada disso? Então, muitas vezes, Senhor, eu quero o dom do amor. O Senhor envia pessoas problemáticas para você cuidar, não é? Então, você tem que saber orar, você tem que saber pedir. Se você está pedindo mansidão, o Senhor vai mandar um monte de problemas para você resolver. Creio nisso, Cristina. Creio, viu? E às vezes pegamos prova com a mão. Gente, estamos num tal de eis que te digo, este é seu, que é um tal de negócio assim, que não, gente, eu aprendi com a minha caminhada, sou nova, mas parece que tenho 40 anos já. Vou falar uma coisa pra você, eu aprendi que, principalmente, casamento é escolha. Você quer um bom casamento? Vai na casa do abençoado e vê como ele trata a mãe. Vê como ele trata a irmã. Se ele gritar, se ele puxar a cadeira, a mãe cair, filho, cai fora. Porque vai ser do mesmo jeito com você. Então, eu aprendi isso na dor. Mas Deus, Ele mostra, Deus é amor, Ele sempre está mostrando, colocando pessoas no nosso caminho, para Ele ver que Ele é o Deus que transforma. Então, gente, às vezes, também nos revela que não sabemos pedir. Às vezes você está pedindo, eu quero, Senhor, minha casa. Deus quer trabalhar no seu espiritual, filha. Eu quero isso, Deus quer trabalhar. Às vezes que você grita demais, quero ganhar meu marido. A mulher chega, bate panela, quebra tudo na cabeça do homem e quer ganhar o marido. O que falta? Posição. Então eu creio que tudo isso, a gente fala brincando, mas é a realidade que vivemos. Sim. Então eu creio que tudo isso hoje, Deus nos mostra que sem Ele a gente não conseguimos. Não. Você acabou de me dizer que a sua mãe foi difícil na sua vida, foi difícil. E hoje ela te ama, vocês têm uma vida boa, uma convivência boa. Por quê? Ela viu algo diferente em você. Então eu creio que a posição é muito importante em toda essa trajetória. Fora isso, você tem algum testemunho que você pode compartilhar com a gente? Tem vários testemunhos, vários. Último agora, nós ganhamos um carro, para o glória do Senhor. Nós tínhamos um carro também, ganhamos um, só que estava bem mais velhinho. Aí o rapaz, a gente foi na casa dele, de um pastor também, nós fomos lá para orar, né? A gente foi lá para orar, para resolver umas certas coisas. Aí ele tinha um Vectra lá. E aí ele falou assim, pastor, olha, esse carro eu gostaria muito de dar para o senhor, mas tem isso e aquilo. E começou a mostrar os defeitos. Aí depois ele saiu com a esposa dele, daqui a pouco ele volta com a chave. Falou assim, ó, é para vocês de presente. E o Senhor sabe da necessidade. Entendeu? Sabe que o carro é para obra, nós não utilizamos para outras coisas, geralmente é somente para obra mesmo. Entendeu? Então o Senhor sabia que nós precisávamos de um carro naquele momento, um carro bom para poder fazer a obra dele. Então, o Senhor nos presenteou com um carro para a honra e glória do Senhor. Eu achava que isso já era contos de fada, eu achava que nunca ia acontecer na minha vida. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos surpreendido em todo momento. E o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Muitas vezes a gente fica esperando algo grande e o Senhor está ali cuidando de você naqueles pequenos. Só o fato de a gente levantar e respirar, ao cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E a gente fica almejando coisas grandes, não, e o Senhor está falando, Ele faz sim coisas grandes, sim, Ele faz, mas o Senhor muitas vezes quer que a gente preste atenção nos detalhes. Sim. Deus, Ele é o Deus, gente, dos detalhes. Se a gente for falar de Deus aqui, eu creio que ficamos até amanhã, porque ou até nem vai dormir mais em casa, porque Ele é maravilhoso, né? Ele é tremendo. E temos ali a Nina Alves, que ela fez uma perguntinha para você. O que você sentia na hora quando você estava sendo abusada? Nojo e culpa, que eu achava que era culpada. Geralmente todo mundo acha isso, acha que é culpado, mas não tem nada a ver, a culpa é do agressor, não é nossa. E eu demorei um tempo para entender isso, eu achava culpada por causa da rejeição da minha mãe, entendeu? Então eu me achava culpada. Cristina, você poderia me dizer como que foi para você depois você lidar? Você me contou um pouco da sua história e falou para mim que você cuidou do seu pai. Sim. Como foi cuidar do seu agressor? Então eu acho que o Senhor é muito maravilhoso. Nessa época, quando eu fui cuidar dele, que ele estava lá no estado terminal, meu pai morreu de câncer aos 51 anos. E nos últimos dias dele de vida eu fui cuidar dele. E eu vi ali a fragilidade daquele homem, aquele homem que foi meu agressor, aquele homem que praticamente destruiu a minha infância. E estava naquelas condições bem magro, sentia muita dor. E ali eu tive um sentimento que você não deve sentir, mas eu senti pena quando eu estive cuidando dele nos últimos dias.
Entendi. Eu creio que Deus, ele faz exatamente isso mesmo. Ele faz com que a gente trabalhe com uma pessoa, esteja lado a lado com uma pessoa. Porque, gente, quando a gente compreendemos que o perdão é de pessoas, como diz aquela missionária abençoada Andréia Félix, o perdão é para inteligente, gente. Sim. O negócio é ser inteligente no século XXI. Então, se a gente somos inteligentes, a gente perdoa, sabe por quê? Porque o perdão, a mágoa, fica pra gente. Sim. A pessoa que fez, ela não vai nem ficar lembrando daquilo, ou às vezes ainda lembra. Mas pra ela é tanto faz, tanto fez, você que carrega. Então, que hoje você venha liberar o perdão, é necessário pra sua vida ir pra frente. Seja no relacionamento, seja com a sua família, seja em qual área for. O perdão é necessário, é o começo de tudo. Sim. Porque às vezes, sabe o que acontece quando a gente libera perdão? A gente pensa que a gente somos boba. A gente pensa aquele negócio assim meio estranho. Mas, gente, mal sabe que somos inteligentes. O negócio é perdoar, gente. Não temos mais tempo para mimimi. Vamos perdoar. Creio que se Deus te levantou foi através daquele perdão que você deu. Sim. Senão, como que eu poderia falar do amor de Cristo? Como que eu podia falar que Cristo salva, liberta, cura, restaura? Se eu não sei perdoar. Sim. Ia ficar tudo ali parado, travado. Eu creio que quando você não libera o perdão, o céu fica cerrado sobre a tua cabeça. Fica ali fechado e as bênçãos do Senhor não recaem sobre a tua vida. Por conta que você não conseguiu liberar o perdão. Cristina, você pode me dizer o que você acha que falta hoje para ter um casamento construído diante de Deus, um casamento, como eu vou te explicar, um casamento hoje sem traição, sem muitas das vezes contenda, porque hoje você vê que o foco do inimigo é família, é filho, é tudo para destruir. O inimigo veio para roubar, matar, destruir. O que você acha disso? O que falta muitas das vezes dentro no casamento, um casamento ali firmado na rocha, trazer Cristo para dentro da sua casa. Muitas das vezes a gente quer trazer tudo, mas esquecemos de trazer Cristo. Então a base de tudo, de um casamento de sucesso, é trazer Cristo. Quando você traz Cristo para dentro da tua casa, quando você, uma palavra do Senhor diz, amai o Senhor sobre todas as coisas, a sua justiça e o próximo como a ti mesmo. Quando você faz isso dentro do teu lar, você não trai, você não xinga, você não esbraveja. Ninguém somos perfeitos. Lógico que a gente é duas pessoas pensando diferente dentro do mesmo lugar. Vai ter opiniões divergentes mesmo, você vai debater, mas nada de grito, palavrão. Dentro do meu lar isso não tem grito. Lógico que muita coisa eu não concordo com meu esposo, meu esposo não concorda comigo, mas nós aprendemos esse tempo todo a ouvir. Nós precisamos ouvir mais, muitas das vezes nós só queremos falar. Mas se naquela hora, na explosão, você fala, opa, vamos, chegou, parou, daqui a pouco nós voltamos a conversar. Se Cristo está ali dentro, você vai ter mansidão. Entendeu? E muitas das vezes falta isso, é mansidão dentro do nosso lar, é amor dentro do nosso lar. Sim, verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que assim, hoje vivemos um mundo de pessoas trans, pessoas que estão vivendo no ponto bíblico abominação diante de Deus, porém são vidas, são almas. Creio que muitas pessoas que entraram nesse caminho foram abusadas de alguma forma. Teve uma história de vida. E eu, Márcia, eu creio assim, amo essas pessoas de paixão, gente. Tenho amigos assim, eu amo mesmo, porque eu amo eles, não as atitudes. Porém, o que você acha sobre isso? É isso que você falou, eu amo, independente se é trans, se é isso, se é aquilo, se é branco, se é verde, se é amarelo, eu amo porque o Senhor Jesus nos ensinou a amar todas as pessoas, todas nós somos criaturas do Senhor. Então eu amo, só que assim, eu não concordo com a prática, mas eu amo eles, se me procurarem a gente está ali para ajudá-los. Na nossa igreja já teve casos para honra e glória do Senhor, e todos que chegam na nossa igreja é abraçado, jamais a gente vai fazer exceção de qualquer coisa lá. Ele foi por um caminho e assim eu creio que quando você abre o teu coração, o Senhor Jesus entra e trabalha ali e faz diferente. Mas eu amo, independente de qualquer coisa, eu amo porque o Senhor nos ensina a amar qualquer tipo de pessoa. Sim, eu creio que todas as pessoas, independente de qual, têm uma história de vida. E a gente percorre um processo em que às vezes somos caluniados, em que às vezes somos oprimidos dentro de casa. Gente,
Queremos filhos abençoados e só amaldiçoamos. A nossa boca tem poder. Você mãe, você pai que olha para os seus filhos e às vezes você mesmo atrai maldição para a vida deles. Então eu creio que uma geração abençoada é através de pais que abençoam os filhos. Sabe, se você tiver uma filha que esteja neste mundo ou um filho que esteja percorrendo este mundo, abraço. Às vezes, dentro da igreja mesmo, já encontrei casos que as pessoas chegam e falam assim, é até engraçado. Eu acho engraçado porque as pessoas sentam e falam assim, não senti nada nesse culto. Não senti. Gente, tá alguma coisa errada aí. Se você vai buscar, é porque você foi buscar algo. Como que você vai buscar e vai sair do mesmo jeito? O erro não tá na pessoa lá em cima, não. Porque Deus fala com a gente através de uma criança, quando ela vem e abraça. Porque hoje o que falta é o amor. O abraço liberta. Sim. Eu não sei como foi o seu processo na sua vida. O que foi, como foi que Deus tratou você. Porque Deus, ele é maravilhoso. E Ele quer que ele tenha uma geração de mulheres que é princesa, gente. Os homens têm que sim dar buquê de flores, ainda comprar chocolate, agradar suas esposas, porque são virtuosas. Gente, o negócio é que tá se acabando tudo isso. Porque os casamentos estão se acabando, os homens não querem mais comprar flor. O que você acha disso? Absurdo. Absurdo. Eu acho que tem que dar flor, chocolate, tratar a mulher, como assim, a palavra do Senhor diz que você tem que tratar a tua princesa como se fosse a igreja dele. Imagine como é isso. Imagine como que a esposa tem que ser tratada. E também o marido tem que ser tratado como se fosse, é a cabeça. O esposo é a cabeça do nosso lar. Cristo é a cabeça dele e o esposo é a cabeça da casa. Não quer dizer que ele tem que te humilhar, nada disso. Ele tem que cuidar muito bem de você. E submissão, aí inverte os passos. Às vezes o homem acha que ser submissa é o homem ficar pisoteando na esposa, não. A esposa sim tem que ser submissa ao esposo, tem que concordar com as coisas, mas não que ele tem que maltratar ela. É tudo na conversa, no diálogo hoje. E é o que falta hoje no nosso meio. Sim. Assim, equivocam, tipo assim, eu sou a cabeça, você tem que ser submissa a mim, você tem que fazer o que eu quero e ponto. Não é assim também, gente. Acho que tudo é diálogo. Sim, a gente tem que respeitar os nossos maridos, mas os nossos maridos também têm que respeitar as esposas. Tem umas pessoas ali se comunicando com a gente. A Railda Ferreira, com certeza, Deus é fiel. A Rebeca, parabéns, Márcia, você está cada vez melhor. Amém, Rebeca, Deus abençoe. Olha, Deus abençoe. Sem vocês a gente não teria TV online. A gente nem estaria mais aqui. Mas Deus tem levantado pessoas abençoadas para estar nos assistindo. A história de vida ajudando vidas. Se levantar, porque a gente vê uma superação dessa, a gente para e fala, ei, meu problema é mínimo. Por quê? Às vezes a gente tá com preguiça até desse calor. Verdade. Né? Uhum. Graças a Deus por ele, né, minha filha? Sim. Porque, imagine, eu não gosto de frio. Mas Deus abençoe. Olha, Cristina, eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigado por você estar aqui, por eu te conhecer. Parece que eu te conheço, olha, 1000 anos. Deus te abençoe. Nós da Cidade Ativa Online agradecemos de todo o coração. Que Deus venha cada dia mais te abençoar. Amém. Que essa história de vida venha levantar pessoas. Que essa história de vida venha fazer com que as mulheres venham entender que a gente podemos mudar uma história. Sim, a gente podemos ter uma família estruturada, uma família abençoada. A gente podemos ser diferente. Antes de estar acabando com essa programação, eu gostaria de te perguntar o que você está achando de estar na Cidade Ativa Online. Tô amando. As pessoas aqui são maravilhosas, o programa é maravilhoso. Obrigada à produtora, ao diretor, obrigada por tudo. Foi um prazer, estou lisonjeada de fazer parte dessa programação que creio que está alcançando milhões de vidas aí. Pessoas que precisam realmente ouvir a palavra do Senhor, pessoas que precisam de amor, porque o amor de hoje está muito escasso. Então, parabéns pela programação, parabéns a Adri, ao Bruno, a você, obrigada, porque assim, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Então tem um propósito aí da gente ter se conhecido todos. Eu quero agradecer imensamente por este tempo aqui falando do Senhor, falando um pouco da minha vida para vocês, e creio e espero que tenha ajudado outras pessoas que passaram ou passam pelo mesmo que eu passei. E quero dizer que o Senhor Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Quando você abre o coração, Ele entra e faz morada e transforma a tua vida. Amém, amém. Eu creio nisso.
Gente, hoje essa programação se resume para mim em gratidão. Para a gente fazer uma programação no Mulheres Extraordinárias, tem todo um processo e a gente fazemos com muito carinho. Deus tem colocado cada dia, cada semana um tema, Deus tem trabalhado grandemente. Ali atrás das telinhas tem o meu diretor, que é uma bênção de Deus, o Bruno. Temos a diretora Adri, que sem eles não teria. Tem o Roberto, um beijão, Roberto, onde você estiver, que Deus abençoe. E eu creio que não vamos ficar só aqui, porque Deus tem um propósito. E eu creio que Deus vai abençoar mais e mais. Mas precisamos de você aí atrás da telinha, nos assistindo, mandando seus comentários, estando com a gente, curtindo lá o nosso canal, abençoando, ajudando a gente a abençoar mais vidas. Somos extremamente gratos. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. O nosso prazer é estar toda semana com vocês. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é me ensinar. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.